Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Eu não costumo mais gravar sobre esse tipo de conteúdo porque as pessoas não se interessam muito, às vezes parece um papo meio de maluco. Mas são coisas que eu sempre faço reflexões sobre várias outras coisas também, sobre a vida, e decidi fazer esse vídeo aqui para vocês hoje. Então, hoje é sábado, eu acordei cedo, tomei um bom café da manhã, vim aqui para o estúdio, treinei, gravei alguns vídeos já, e mais tarde eu tenho uma festa para ir, eu vou tomar uma cerveja, e estava fazendo algumas reflexões aqui. Então, o que acontece, é que muitas vezes a gente olha para a vida de outras pessoas e a gente acha a vida de outra pessoa maravilhosa. Então, às vezes, a gente observa uma foto no Instagram, observa aquela legenda e a gente fica encantado, pensando como que a pessoa ela está bem, como que a pessoa ela é feliz, como que a pessoa ela se diverte. E a gente olha para a nossa vida e às vezes a gente não sente, que a gente está fazendo o mesmo. E eu estava refletindo no negócio. Tudo, se embasa ou se baseia em como a gente conta a nossa própria história e como você vê a sua própria história. Porque, por exemplo, eu poderia chegar mais tarde e alguém perguntar: "Ei, o que você fez de manhã?" Fala: "Não fiz nada, fiquei de bobeira." E nesse momento que eu falasse isso, por exemplo, eu contei a minha história de uma forma que não é interessante. Então, muitas vezes a gente começa a analisar a nossa vida e a gente começa a contar a nossa própria história de forma que não seja interessante, e sempre que a gente observa a vida de outra pessoa, a gente vê e analisa aquela vida como uma vida interessante. Mas a gente tem que fazer isso para a gente mesmo, para a nossa própria história. Então, se eu contasse, eu acordei cedo, como acordo diariamente, durante a semana, tomei um bom café da manhã, um café nutritivo, pensando na minha performance, na minha saúde, por exemplo. Aproveitei o tempo que eu tinha livre de manhã para vir fazer o meu treinamento, ou seja, fazer o exercício físico, cuidando do corpo, cuidando da saúde, cuidando da mente. Depois disso, gravei 3 vídeos aqui para colocar no canal do YouTube, o 4º vídeo com esse aqui. E aí você fala: cara, num sábado você está gravando vídeo, algo que você poderia dizer que você ama fazer, algo que você faz de graça num sábado de manhã, e você vem aqui gravar vídeo, uma paixão, que a gente tem, e depois, você vai para a sua festa. Então, chegou na sua festa, você ainda vai curtir o seu sábado, vai tomar sua cerveja, vai estar com amigos. Então, tudo, acaba se embasando na forma como você conta a sua história. Então, às vezes a sua vida, ela parece desinteressante pela forma como você enxerga a sua vida e acaba também fazendo a comparação com a vida de outros. Nas redes sociais, por exemplo, existem muitas pessoas que sabem contar bem essa história, mas às vezes a história não é tão boa como parece ser. Existem muitas pessoas que contam uma história feliz, mas a realidade é que às vezes está triste, às vezes é uma vida triste. Mas ela sabe contar bem aquela história e ela passa para o outro como se tudo estivesse bem. Tá bom? Então, a mensagem desse vídeo seria justamente essa: você olhar com mais carinho para a sua história, e para a forma como você vive. Muitas vezes as batalhas que você vive, às vezes a dificuldade, às vezes o esforço que você tem que passar, se você contasse toda essa trajetória com um pouco mais de carinho, a história também ficaria interessante. Por mais que às vezes seja uma vida difícil é uma boa história. Se você contar essa história, muitas pessoas elas vão se interessar por isso. Sempre tem algo ali que pode incentivar outras pessoas. Tá bom? Então, a forma como a gente conta essas histórias podem fazer com que fique mais interessante ou como se não ficasse interessante. Então,
Essa é a mensagem, né? Que muitas pessoas elas sabem contar bem a história e a gente olha para a vida dessa pessoa e acha que é uma vida maravilhosa, e muitas vezes a gente deixa, né, de contar as nossas histórias com mais alegria, né, com mais satisfação. Então a gente vê muitas vezes a nossa vida como se fosse uma vida chata e a do outro como se fosse uma vida muito bacana. Tá bom? Então, bom sábado aí, um grande abraço para todos.